Olá, Juan, aqui é o Gabriel. Vamos começar a correção do seu exercício E5. Bom, eu recebi aqui a mensagem que ele contém links dinâmicos, é a nossa Ramok, que nós vimos no exercício anterior. Apertando em sim, eu estou mantendo esses links dinâmicos. No exercício E5, nós vamos encerrar o estudo de tempo, então nós vamos acabar o cronograma, salvando a primeira linha de base do nosso projeto. Nós ainda vamos configurar o Gantt nessa parte gráfica e ainda ver um pouco de folga livre e folga total, além de apresentar os pacotes como está nesse último modo, que nós vamos deixar para depois. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar para o modo 95. Cliquei com o botão direito na área azul, modo 95, cronograma do projeto. Lembrando que nesse exercício nós temos esses três modos para serem verificados, 95 até o 115. Então estou aqui no 95, que é o nosso primeiro gráfico de Gantt. Você vai perceber ao longo do curso que o gráfico de Gantt, pela sua parte gráfica, facilita em muito a visualização de vários elementos do cronograma do projeto, principalmente depois de formatá-lo de forma a facilitar ainda mais a nossa vida. De cara você pode perceber que o tamanho da barra representa a duração da atividade, isso já no primeiro impacto. Você pode perceber quando uma atividade, essa por exemplo, é bem maior que as outras, e o sequenciamento das atividades. Inclusive é um modo para nós vermos e entendermos melhor os tipos de sequenciamento. Por exemplo, de cara eu sei que é o início dessa atividade aqui que determina o início dessa. Já nesse caso, o término dessa atividade determina o término dessa. Então, observando a seta e onde ela se encontra, você também pode ver o sequenciamento entre as atividades. Além de, é claro, de poder dar um duplo clique em cima e ver aqui que é Start to Start, sem lag. Bom, mas não é esse nosso foco. Eu vou pedir para você anotar o número 45. Bom, nesse exercício 95, você deveria ter feito uma breve configuração aqui do texto que aparece ao lado das barras das atividades. Isso você fez apertando com o botão direito e vindo em Bar Styles, ou então Format, Bar Styles, onde está? Aqui. Selecionando o elemento gráfico de atividade, você vem na parte de texto e você mudou aqui de Resource Names para Contact. Repare que você fez isso somente para esse elemento gráfico. Por exemplo, o Summary continua não tendo nada. Então eu vou mostrar aqui que nós podemos ter também os responsáveis pelos pacotes, pacote trabalho ou produto em geral, também com os responsáveis ao lado, certo? No caso dos marcos, botão direito aqui, Bar Styles. No caso dos marcos, o texto fica o início. Poderia ser o fim, já que o início e o fim é a mesma coisa, mas enfim, no caso do marco é mais interessante vermos a data aqui do lado mesmo, até porque ele não tem responsável. Certo? Bom, feito isso, eu vou ver se você salvou a linha de base do seu projeto. Vindo aqui em Tools, Tracking, Set Baseline. Lembrando que no Project 2003 é Save Baseline, mas não alterem nada além do nome. Isso aqui ficou a mesma coisa de uma versão para outra. Bom, Set Baseline eu não vou salvar, vou ver apenas que você o fez no dia 3/3 desse ano. Muito bem. O que seria Baseline? Nós costumamos dizer que é como se fosse uma fotografia do seu planejamento atual. Então o Project salva início, término, duração, recursos, custo, uma série de informações, mas não todas, mas uma série de informações do seu projeto para que você compare em momentos futuros. Então, mesmo que eu altere os dados do projeto aqui, o que está salvo no Baseline vai continuar daquela forma. E você vai ver, de novo aqui, Tracking, Set Baseline, você vai ver que existe a Baseline e mais 10 alternativas para nós salvarmos esses momentos do projeto. No nosso curso, nós vamos salvar 3 vezes. Um referente a planejamento do tempo, que é esse que você salvou agora. Depois de estudarmos recursos, então vamos salvar outra baseline, porque provavelmente
o seu cronograma irá ser alterado pela escassez ou pela abundância de recursos. E depois de estudarmos custo, nós vamos salvar uma terceira baseline referente a como o dinheiro vai transitar dentro do projeto. Talvez falte, ou então surja, tudo é possível, mais dinheiro de forma a que a coisa ande mais lentamente ou mais rapidamente. Ok? Vamos, para encerrar esse modo, a verificação desse modo, dar uma olhada na sua tabela. Cliquei aqui com o botão direito na área cinza, venho em More Tables, a 95 já está selecionada, eu vou editar. Para conferir aqui os elementos, eu vou rapidamente ver. Resource Names, muito bem. Start, Finish, Free Slack, vem Total Slack, Cost e Deadline. Muito bem, isso mesmo. Então vamos dar uma olhada aqui. De novidade, nós temos somente... Primeiro de fazer isso. Não deu. Talvez isso. Também não. Tem que aumentar um por um. De novidade aqui nós temos esses inícios e términos mais tarde, folga livre e folga total, inclusive que estão intimamente ligados. Para relembrar, folga livre seria o quanto a atividade pode atrasar antes que ela comece a atrasar o projeto, quer dizer, folga livre, a próxima atividade, as suas sucessoras. No caso da folga total, quanto que ela pode atrasar, quando eu falo atrasar, começar mais tarde mesmo, porque eu poderia ter confundido comentar a sua duração, né? Bom, começar mais tarde, antes de atrasar o projeto como um todo. Repare então que quando a folga livre é igual a zero, nós temos aí o caminho crítico, que são as atividades que não podem atrasar nem um minuto, senão, caso nada seja feito, o projeto vai se atrasar nessa quantidade de tempo. No meu exemplo, 1 minuto. Então, antes de prosseguirmos, anote, por favor, o número 89. Bom, para o cálculo dessas folgas, o Project se utiliza desses campos aqui. Início mais cedo, que é o nosso Early Start, Late Start, Early Finish, Late Start e Late Finish, cujos títulos você inseriu aqui corretamente. Repare agora que início e início cedo e término cedo, no seu projeto, eles são exatamente iguais. Por quê? Quando você iniciou o seu projeto, você fez uma escolha aqui no Project Information, que é fazer o agendamento pela data de início. Assim, todas as atividades começam com um tipo de restrição as soon as possible, o mais cedo possível. Então, todas elas estão acontecendo o mais cedo possível. Pelo sequenciamento do project, ele sabe, e pela duração da atividade, ele sabe qual é o início tarde dessa atividade. A diferença entre os dois daria a folga total do nosso projeto, certo? É porque no seu caso, um dia e horas ficam difíceis de mostrar, mas na correção de um dos seus colegas de turma, eu mostrei isso, que era mais interessante, que tinham vários dias. Mas isso é trivial. Bom, aqui em custo nós não temos nada ainda, já que nós não temos recurso e não estamos estudando custo. E prazo é deadline. Deadline, o título deadline é prazo. Bom, estranho, mas tá certo. Prazo mesmo. Deadline nós vimos no exercício anterior. Repare que deadline, caso você tenha alguma, no caso aqui você não tem, mas deadline, ela influencia no caminho crítico. Se você tiver, eu vou inserir aqui, deixa-me ver, no caso folga total está aqui de 8 horas. Se eu tivesse uma deadline exatamente quando essa atividade termina, ela seria determinante para dizer qual é a folga total e não o caminho natural do seu projeto. Eu vou tentar mostrar isso vindo aqui, ó, Tools Options. A primeira coisa que eu vou mudar vai ser o formato para mostrar também a hora. Pronto. Agora eu pego o término cedo, copiei e vou colar aqui no deadline. Assim, como você pode perceber,
sua folga total ficou igual a zero. O término tarde ficou igual ao término cedo. Você não pode atrasar nenhum milésimo de segundo, porque existe uma deadline dizendo que é importante terminar naquela hora. Então você não vai atrasar. Isso pode ser bom ou ruim, depende da situação. No caso de restrição, must start, must finish, start no earlier than, enfim, essas restrições todas, ela também influencia o caminho crítico dessa forma, certo? Desfiz. Passar para o modo seguinte, modo 105, modo no qual nós temos a mesma tabela, creio eu, não, uma tabela parecida, mais simples. Deixa eu ver se a tabela é essa mesmo. Botão direito, More Tables, 105 Edit. Indicate Name Type Work, Duration, Start, Finish, Free Select, Total Select, Deadline. Isso mesmo. Então, essa tabela aqui não tem nada de novo, creio eu. A não ser esse Marked, que é um flag, é um campo flag como outro qualquer, só que ele tem o nome de Marked. Nada demais. Bom, o principal ponto desse modo é fazer a configuração aqui do gráfico de Gantt. Para tal, vou clicar com o botão direito, vir em... Cadê? Eu sempre esqueço. Aqui, Bar Styles. Esqueço não, eu não acho fácil. E procurar as novas configurações gráficas que você realizou, que são essas aqui. Não repare, ou não se preocupe, do nome ter se alterado. Isso é comum quando você passa de um arquivo para o outro, no caso de um computador, do seu para o meu, principalmente se as versões forem diferentes, certo? Então eu vou renomear isso aqui para folga livre, folga total, crítico, e esse é o baseline. Pronto. Verificando aqui, nós temos folga livre para aparecer nas atividades, nos elementos normais. No caso normal aqui, ele não é um marco e ele não é um summary. Então seria uma atividade, certo? Então normal. Do seu término até free slack. Ok. Folga total, rosa embaixo, padrão fraco, também normal do seu término até total slack. Crítico, que eu não pus acento de preguiça, padrão assim, pode ser cheio, fica mais atraente, mais bonito. E para todas as atividades do tipo normal, mas que forem críticas, certo? Senão apareceriam para todas elas, do seu início até o seu fim, para representar a duração. Por isso que representa a duração, né? Uma barra do início ao fim. E o baseline, nós temos aqui uma barra inferior, pode ser cinza de padrão cheio, do baseline start até o baseline finish. Eu não posso dizer que é do início ao fim, senão vai se alterar quando eu alterar o projeto. No baseline start e baseline finish estão fixos no tempo. Então, apertando OK, nós vemos que nem tudo aqui era crítico, vai ficar vermelho somente o que for crítico no seu projeto, e você é um cara sortudo, porque nada é crítico. Se nada é crítico, existe alguma maneira de você otimizar o cronograma do seu projeto, tá certo? Depois você dá uma olhada nisso. Se ninguém tem, cadê? Folga total igual a zero, autofiltro, zero. Só realmente as recorrentes. Falando nisso, já que nós estamos mexendo com configuração gráfica, muita gente não gosta da repetição das atividades recorrentes aqui em cima. No caso, essas coisinhas que parecem atividades aqui. Ah, olha só. Não, primeiro deixa eu concluir o que eu estava dizendo. Bom, para que isso não aconteça, eu devo mostrar essa opção aqui, ó, Roll Up Gantt Bar to Summary. Ela serve para que as barras das atividades se repitam nas suas atividades sumárias até chegar no projeto como um todo. Assim você teria uma ideia da duração da atividade relativa à duração do seu pacote. Para mostrar como funciona, eu faço assim. Duplo clique, roll up. Está vendo que ela vai se repetir aqui até o projeto como um todo. Bom, tem gente que gosta, eu não.
Então eu desmarco. Aqui é a mesma coisa. Se eu selecionar todo mundo, vir em Task Information, eu posso, assim que o Project deixar, não está respondendo. Pronto, respondeu. Eu posso desmarcar isso aqui e somem aqueles elementos gráficos que eu acho inconveniente. Bom, note por favor aí, antes de eu falar dessa pintinha vermelha, o número 29, e vamos falar disso aqui, porque as atividades recorrentes, elas estão nessas posições, mesmo não sequenciadas, apesar delas deverem estar sequenciadas. Vou fazer assim, aí eu pego o início do projeto e pego o fim do projeto. As atividades recorrentes elas devem ficar sequenciadas. Bom, mas elas estão aqui porque é criada uma restrição de não começar antes de a data que você configurou nessas opções. Duplo clique aqui na reunião recursos críticos. Mas essas atividades recorrentes elas não devem influenciar o seu caminho crítico, certo? Por essa atividade estar aqui, pode estar influenciando o seu caminho crítico. Para mostrar, eu vou pegar ela e passar para sexta-feira. Aqui é sexta. Pronto, repare que, como o seu projeto é uma escadinha, nossa, é realmente uma escadinha, agora sim nós estamos vendo o caminho crítico dele, no caso o projeto inteiro. Se eu excluísse essa reunião, deixa eu fazer assim, você vê agora sim que todo o seu projeto, na verdade, ele tem folga livre igual a zero. Aquela folga total, desculpa, igual a zero. Aquela folga total que estava aparecendo de algumas horas, de um dia, era referente à atividade recorrente que estava justamente anterior ao término, bloqueando o real caminho crítico do seu projeto. Certo? Depois você dá um jeito, talvez faça a reunião na quinta, ou não faça a última reunião, porque está vendo que sem ela o projeto acaba antes. Então você não precisa ter uma reunião segunda-feira depois que o projeto já acabou. Uma coisa legal de você ter essa marcação gráfica do baseline é isso aqui. Está vendo que quando uma atividade ela muda de subposição aqui, né, devido ao seu início ou término ter se alterado, o baseline continua no ponto. Então você pode ver o quanto que alterou. Tá certo? Mas eu ainda acho que ficou melhor. Opa, para frente. Sem essa reunião. Passando para o último modo, 115, o modo simples, ele apresenta todos os pacotes de trabalho do seu projeto, separados por nível org. Tirando o autofiltro, vou verificar aqui o seu grupo e o seu filtro. Em Project, filtro, mais filtro, nós temos aqui 115, eu edito, então pacote de trabalho igual assim, pacote de trabalho flag 16. Muito bem, não, cancela. Isso aí. Show em menu. Edita, show em menu, ok. Pronto, está correto. Project, grupo, mais grupos, 115, edito, estrutura org, que é aquele outline code 10, nessa cor verde, e marcou show summary task. Se isso aqui ficar desmarcado, você não apresenta nada no seu modo, porque o filtro manda mostrar somente os pacotes de trabalho, e todo pacote de trabalho é summary, e o grupo não mostraria os summaries, então não mostra nada. Isso aqui deve ficar marcado. Ok, e está correto. Só vou voltar no seu modo, e não lembro se é 15, não, 15 não é com certeza, 25, também não, 35. Olha, o 35 não é assim não, hein? Espera aí, o 15 que... O 15 também não é assim, ó. Eu vou rever depois as suas correções e eu vou mandar por e-mail o que está de errado nisso aqui. Tá certo? O importa é que no 15, se você tiver marcado corretamente com o campo flag 16, o que é e o que não é pacote de trabalho, seu exercício E5 está correto. Inclusive, seu projeto
está muito bom até agora. Tá certo? Qualquer dúvida você entra em contato. Eu vou rever aqui essas suas correções para ver a confusão ali nos primeiros módulos do curso. Ok? Só vou pedir para você anotar por último o número 38 e a gente fica por aqui. Até a próxima correção.